Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Letramento em Língua Portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre variedades linguísticas, mais precisamente sobre os muitos tipos de variedades linguísticas e essa interlocução que é feita entre fala, gíria ou norma. A nossa habilidade a ser trabalhada nesta aula é identificar marcas linguísticas em um texto. Assunto esse bastante pertinente, né? Pois bem, vocês provavelmente já notaram, né, que no Brasil, devido às sua grande extensão territorial, né, um país enorme, com 5 regiões, 26 estados, né, mais um Distrito Federal. Então, diferentes povos, porém, nos unimos porque somos falantes de uma só língua, a língua portuguesa. Porém, nesses diferentes pontos, nós temos diferentes falares também, né? Pequenas diferenças, por sinal, porém bastante relevantes. Na aula de hoje, nós abordaremos justamente isso, né? Dentre outras coisas. Bem, começa-se com essa indagação, né? Se você já parou para pensar. E também uma constatação, que você provavelmente, nós todos, já entramos em contato com diferentes pessoas, né? Nas mais variadas regiões do país. E conseguimos compreender tudo o que elas falavam, justamente por causa que, mesmo com as diferenças, falamos uma mesma língua. Então, como foi dito, né, essa língua apresenta pequenas diferenças, mas há algo que nos une como falantes da língua portuguesa, que é justamente a norma culta. Essa norma, né, que nós encontramos nos livros didáticos, nas produções, nos romances, né, nas produções literárias, nos jornais, enfim. E que também a gente vai em busca, né, desse aprimoramento nas escolas. E aqui, cabe aqui algumas indagações antes de passarmos para essas modalidades, né, para esses tipos de variedade linguística, que é justamente algumas indagações que devem ser feitas como por efeito de uma autorreflexão. Vocês falam com a mãe de vocês da mesma forma que falam com seus amigos? Provavelmente não, né, gente? Uma pessoa que mora em outra região do país fala da mesma forma que vocês? Também temos essa constatação muito claramente. Então, depois disso, cabe o conceito de variações linguísticas, que são fenômenos naturais, né? O que pode ocorrer em qualquer língua, né? Não só no português, mas o nosso objeto de estudo é a língua portuguesa, no caso. Então veja só, em qualquer língua, a qual tem a capacidade de evoluir, uma vez que é um mecanismo vivo, imprescindível no processo da comunicação humana. As variedades linguísticas estão ligadas a situações de comunicação em que se inserem, ou seja, o lugar, o tempo, as pessoas envolvidas, razões e intencionalidades para a comunicação. Na aula de hoje nós veremos 4 tipos dessas variedades, as 4 mais conhecidas, né? Vamos a elas. A primeira delas é justamente a variedade que temos, né, na página 16, a variedade histórica. Vocês provavelmente já se depararam com algum texto antigo, como por exemplo estes que nós estávamos entrando em contato ao estudar os movimentos literários, né, as escolas literárias mais antigas, como
trovadorismo, o humanismo ou mesmo o classicismo. Então, vocês já viram que os textos modificaram-se, né? A língua portuguesa modificou-se ao longo do tempo. A esse tipo de variação nós damos o nome de variação histórica ou diacrônica. Então vejamos, as variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir e outras novas surgiram, né? E transformaram, né? Se transformaram com a ação no tempo, né? Tem várias. Eu cito sempre o exemplo do pronome de tratamento você, que é uma palavra, pura e simplesmente, né? Que ao longo do tempo passou por diversas evoluções, né? Desde um vós me ser, vossa me ser, até chegar nesse você que hoje falamos, houve uma grande mudança, né? Um processo de evolução da língua, né? Então, justamente, temos aí como exemplo a palavra você. E se a gente observar bem, e ele vai bem mais adiante, né? Desde o vossa mercê, vós mercê, você e ser, e lá, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas nem colocam mais nem ser, colocam só V ponto, né? Ou VC, como costumam colocar, certo? No entanto, essas abreviaturas, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque na norma padrão pede-se que a palavra seja grafada, escrita como um todo. Pois bem, no outro tipo de variação que a gente pode encontrar no nosso material é a variação geográfica. Essa também é muito perceptível, né, por todos nós. Então, as variações geográficas naturalmente falam da diferença de linguagem devido à região. Já notaram que alguém lá da região sul fala um pouco diferente, né, de nós aqui no Nordeste brasileiro, né? Às vezes até achamos estranho. Mas se notamos dentro do país, imagine-se com relação a outro país falante da língua portuguesa, como por exemplo a Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e outras tantas, aí mesmo que falam português também, aí mesmo que notamos, né? Então a essa variação nós damos o nome de variação geográfica ou diatópica. Lembre-se lá, a primeira é diacrônica, histórica, a segunda, que é geográfica, é chamada de diatópica. Bem, por exemplo, é bom sempre citar exemplos, né? Nós temos aqui uma palavra que também é muito comum a gente ficar nessa discussão, que é a palavra mandioca. Em alguns lugares do Brasil ela se chama mandioca, em outros aipim, em alguns outros chamam de macaxeira. E os três nomes estão corretos, mas a depender da região, você ouvirá com mais frequência, né, uma ou outra. Ok. Assim como a palavra bolacha, né, tem essa polêmica, vamos dizer assim, que alguns chamam de bolacha, outros chamam de biscoito. A palavra pipa também, que em alguns lugares eles chamam de quadrado, o papagaio, né? Isso há uma variação bastante grande, cabe também uma discussão, né? Mas cada povo tem sua forma de falar. Vamos para o terceiro tipo de variação, que é as variações sociais, que é chamada de diastráticas, ou diastrática. As variações sociais são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Por exemplo, é muito comum nós vermos estratos sociais que usam um determinado vocabulário e outros estratos sociais, né, que falam de uma maneira um pouco diferente. Embora tenhamos visto como as línguas, as gírias, né, que é uma forma de falar de determinados grupos sociais, variam histórica e geograficamente, no caso da variação social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante. Por exemplo, quem mais fala gíria? Justamente
a faixa etária mais jovem, né? Que os mais jovens têm mais uma afinidade com a linguagem informal, né, do dia a dia. Só que as gírias é uma forma de comunicação, mas que não substitui, é importante salientar, não substitui a norma padrão, especialmente nos textos oficiais, nos textos mais técnicos, né, ditos do domínio da norma ou do português padrão, português culto. O último tipo, né, é justamente a variação estilística. As variações estilísticas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com seu uso. Bem, esse debate é muito comum, por exemplo, nas produções. Nos dias atuais, né, a gente nota que algumas produções, especialmente na literatura, já utilizam muito a linguagem informal, né, como uma forma de retratar o dia a dia de determinados personagens. Anteriormente, no passado, isso era incomum, né? Então, o que era realmente valorizado era a norma culta, se bem que entendam, para atender um contexto estilístico, que a gente chama de diafásica, certo? Cada uma dessas variedades, a informal ou a formal, ela tem seu espaço na sociedade. É importante não fazermos nenhum tipo de confusão, certo? Pois bem, então esses são os 4 tipos. Lá na página 18 ou 17, perdão, da nossa apostila, nós temos uma complementação, né? Que é uma espécie de conclusão, que diz o seguinte: embora a língua se manifeste de diversas formas, há uma norma padrão que é considerada no país. A norma padrão da língua é um conjunto de regras gramaticais e ortográficas que define o uso mais adequado da língua portuguesa, em contextos formais, como documentos oficiais, textos acadêmicos e situações profissionais. E é justamente essa modalidade que é ensinada nas escolas, né? E usada em contextos em que a clareza e a formalidade são essenciais. Por exemplo, vou escrever uma redação para o Exame Nacional do Ensino Médio. O que é solicitado lá é que você tenha pleno domínio da norma culta da língua portuguesa. Ou seja, mas não cabe aqui dizer quem é mais correto ou mais correto. Existem contextos de uso, né, que é preciso, como eu disse anteriormente, serem respeitados. A norma padrão representa um padrão ideal, enquanto a fala reflete a forma como a língua é utilizada em diferentes contextos. E esses diferentes contextos incluem as gírias, incluem os jargões muito comuns em algumas profissões, né? Mas lembrando, uma não substitui a outra. Mais embaixo, nós temos uma espécie de resumo, né? Norma padrão representa um padrão ideal de uso da língua, muitas vezes utilizado em contextos formais e escritos. Fala refere-se à forma como a língua é utilizada em diferentes contextos comunicativos, com variações de acordo com a região, grupo social, faixa etária, e gírias são expressões informais e populares, né? Utilizadas por grupos específicos, como jovens, adolescentes ou grupos com interesses em comum. Da mesma forma, procedam, né? Para finalizar, procedam respondendo às 2 questões que tratam justamente das variedades ora estudadas, né? Variação histórica, que é chamada diacrônica, variação geográfica, ou também conhecida como diatópica, variação social ou diastrática e variação estilística diafásica. Respondo às 2 questões e até o próximo vídeo.